Você tem medo do Feng Shui funcionar? Esse medo é muito comum, né? Porque Feng Shui fala sobre energia. E energia é uma coisa invisível. Quando a gente tem medo de aranha, é muito plausível, né? Poxa, tem uma aranha ali e ela pode me picar. Então, faz muito sentido você ter medo de aranha, né? Quando você tem medo de avião, também faz muito sentido. Por quê? Porque você tá vendo o avião lá, um negócio gigantesco voando no céu, e você fala, meu Deus, a qualquer momento esse negócio pode cair. E se cair, grandes chances são que todo mundo que tá lá dentro vai morrer, porque é uma altura muito grande, tem um monte de ferro, um monte de coisa, né? Então, provavelmente vai ser um desastre, né? Agora, quando a gente tá falando de energia, a energia é uma coisa invisível. Então, uma coisa que a gente não consegue ver. E aí, quando as pessoas começam a falar, a sua casa influencia na sua vida. Se você tiver um banheiro em tal no meio da sua casa, isso vai sugar a energia da saúde tua e da sua família. Se você passar muito tempo debaixo de uma viga, você pode começar a ter dor de cabeça, você pode começar a ter dor nas costas, ou se essa viga ela fica bem em cima da tua cama, né, dividindo você e o teu parceiro, tua parceira, isso pode separar a energia de vocês podem vir a se separar, ter problemas no relacionamento, né? Ou se a tua cama fica embaixo da janela, isso pode gerar insegurança no teu relacionamento, na tua autoestima, desconfiança, você pode começar a desconfiar do teu parceiro, de que ele tá agindo pelas tuas costas, tá fazendo coisas que você não sabe, ou se você trabalha de frente para uma parede, isso vai bloquear a sua visão, a tua perspectiva do futuro vai ficar limitada, você vai se sentir sem opções na sua vida, ou às vezes não é trabalhando de frente para a parede, né? Mas se o teu filho dorme com a cama encostada, ou a tua filha dorme com a cama encostada na lateral da parede, isso vai gerar dependência emocional. Provavelmente teu filho, tua filha vai ficar muito tempo na casa dos pais, dependendo dos pais, vai se sentir sem opções na vida dele, né? E aí a gente fala essas coisas e começa a questionar, será mesmo? Será que isso aí não é balela? Será que... Da onde que os nossos móveis, eles vão influenciar tanto na nossa vida, né? Móveis são móveis. Tem a ver o meu sofá, o meu fogão a ver com dinheiro. Tá bom, né? Às vezes até parece fazer sentido, mas será que faz mesmo? E a gente começa a se questionar, e é super normal, né? Será que esse Feng Shui é real? Será que não é uma coisa que inventaram, uma modinha, uma terceirizar, desculpa, da nossa vida não tá sendo da maneira como a gente gostaria? E aí, para responder esse questionamento, a grande verdade é você observar. Primeiro, você observar como é que isso está sendo dentro da sua casa. Você começar a conhecer sobre o assunto e começar a observar. Por quê? Uma coisa que eu aprendi na aula de ciências, quando eu estava na escola, que os cientistas, para eles descobrirem de onde que vinha a vida, né, de onde que surgia a vida, eles começaram a pesquisar nas vidas mais simples da gente ver, né, nos ciclos de vidas mais rápidos, que são dos insetos, das moscas, dos insetos. Antigamente, né, muito antigamente, os cientistas, eles acreditavam que a vida, ela surgia a partir da sujeira. Olha só que absurdo, hoje a gente vê isso, né? Eles acreditavam que se você juntasse um monte de sujeira num cantinho, em determinado momento, dali ia nascer uma mosca, um inseto, né? Em geral, as moscas, né? Aquilo ali era tipo uma poção mágica que ia surgir uma vida ali a qualquer momento. Durante muito tempo isso foi validado. Hoje pra gente parece, meu Deus, que absurdo alguém acreditar nisso, mas por muito tempo isso foi validado. Assim como por muito tempo acharam que a Terra era plana, assim como por muito tempo acharam que só existia o planeta Terra, né? Então, por muito tempo acreditaram que se você quisesse criar uma vida de uma mosca, você precisaria pegar sujeira, deixar ela acumulada durante um tempo, por um período, num espaço ali, e depois de um tempo ia surgir a vida de uma mosca, né? Porque as pessoas não sabiam como é que surgia, não entendiam que existia, né? Da mosca, dela colocar o ovinho e daí da fecundação, né? Do ovinho nascer uma outra mosca, não entendiam isso. E aí depois, o que eles fizeram? A gente tem uma teoria. Acontece isso aqui, né? A vida da mosca surge a partir da sujeira. Só que eles precisavam validar se isso era verdade ou não. Antes isso era só uma teoria. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a colocar um monte de sujeira ali e ver se realmente alguma hora ia brotar, ia dar sujeira do pó ali e ia sair uma mosca. E eles começaram a observar que não, que na verdade a sujeira ela atraía a mosca já estava viva, a sujeira ela simplesmente atraía a mosca. E hoje para nós isso é muito óbvio. E o estudo do Feng Shui, né, o que eu estou falando da observação,
é justamente isso. Hoje é um conceito muito novo para você. Então, aquilo que antes, né, era um conceito muito novo para as pessoas lá, imagina os portugueses lá vivendo em Portugal, e aí eles olhavam para o horizonte e não viam um fim assim, só reto, reto, reto. Muito óbvio que eles pensassem que a Terra era plana, né? Eles começaram a ver que a Terra não era plana quando eles viam que, por mais que eles fossem reto, uma hora eles iam chegar num outro lugar que eles não estavam enxergando lá na frente, né? Então, pelas teorias e pelos estudos, começaram a descobrir que era diferente daquilo. Então, foi através da observação. E tudo que a gente descobre, de novo, é através da observação. E aí, eu estou divagando um pouco aqui nas minhas ideias, né? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Que você pode escolher acreditar ou não que o Feng Shui, que os móveis, que as decorações, que os elementos, que tudo dentro da tua casa influencia na sua vida. Mas a minha sugestão para você validar se isso funciona ou não é observar. Assim como os caras juntaram lá um monte de lixo e observaram se de fato ia nascer uma mosca daquilo lá. E aí você vai observar o quê? Fica embaixo de uma viga. Veja se você vai ficar com dor de cabeça. Coloca a tua cama debaixo da janela para ver se você vai se separar do teu marido ou da tua esposa. Coloca o teu filho encostado na parede para ver se ele vai ficar, né, limitado, com as visões limitadas, ou não faz isso. Não precisa se colocar nessas situações. Veja as situações, observa as situações que você já tem na tua casa e começa a observar se isso de fato acontece na sua vida. Poxa, eu realmente me sinto assim. Eu estava falando com a Márcia hoje. Eu fiz esse questionamento para Márcia, e aí ela falou, né? Daí a gente chegou, desenrolou a ideia ali. E aí eu perguntei, Márcia, qual que é a sua dúvida? Daí ela falou, Bruna, eu tenho dois banheiros na minha área da prosperidade. E antes de eu explicar, né, qual que é a correção para uma situação de Feng Shui, eu sempre explico o que aquilo gera. E aí quando eu falei, Márcia, o que gera, né, um banheiro na área da prosperidade? O banheiro, ele suga a energia da casa. E quando ele está na área da prosperidade, ele suga a energia do dinheiro. Então a pessoa, ela sente que o dinheiro dela está sendo gasto com coisas desnecessárias, né? Que está sendo sugado, que o dinheiro não consegue parar na mão dela. Daí ela falou, realmente, eu sinto isso. Não que não entra dinheiro, mas que ele não para, que às vezes eu compro as coisas duplicadas sem perceber, que tem uns gastos que não precisaria ter. E eu falei, então casa o sentimento. Então, quando a gente vai observar, é justamente isso, você entender o que aquela situação gera e ver se isso de fato faz sentido para você. Hoje eu, analisando as minhas antigas casas e o que aconteceu comigo nas minhas antigas casas, eu vejo que acontece exatamente, né, o que as situações daquela casa geravam. Então, para mim, é incontestável que o Feng Shui é verdadeiro, porque eu observei, eu vi acontecendo na minha vida. Eu me separei, eu tive problemas nas minhas empresas, eu tive problemas de autoestima, eu engordei. E aí, quando eu olhei para a casa onde eu morava nessas épocas que essas coisas aconteceram, realmente tinham situações que levam a isso. E depois, em outros cenários que eu não estava nessas situações, a minha vida não era daquele jeito. Então, a melhor maneira de você observar se isso acontece ou não é você pensar, antes de eu me mudar para essa casa, como é que era a minha vida? Tem algum padrão diferente, né? Depois que eu me mudei para essa casa, será que as coisas começaram a ficar melhor ou pior? Ou às vezes não é nem de se mudar de casa, mas é de você fazer uma reforma grande na sua casa. Poxa, antes eu tinha, né, uma prosperidade financeira e depois daquela reforma parece que estagnou a nossa vida financeira, ou meu relacionamento, meu casamento começou a ficar ruim, ou meu filho, depois que eu troquei o quarto do meu filho foi dormir naquele quarto, ele começou a ficar mais desobediente. Quando você começa a observar essas situações, esse padrão, depois de uma mudança de ambiente, você começou a ter resultados diferentes na sua vida, isso é a comprovação de que realmente o Feng Shui funciona, o Feng Shui existe, não é uma coisa que a gente pode ignorar. Então, o que acontece? Primeiro, a gente tem essa dúvida, né? Se o Feng Shui funciona. E aí você começa, a verdade para você responder essa questão é você observar. A tua casa, ela tá conversando com você. A casa, ela conversa, ela fala com você. A casa é o reflexo. Eu tenho uma aluna minha que ela fala que a casa dela tava chorando uma época. O que é a casa chorando? Era uma infiltração, que ela arrumava e a infiltração voltava. Ela arrumava e a infiltração voltava. E eu não sei se você sabe, mas no estudo do Feng Shui, disse que quando tem uma infiltração, isso está demonstrando instabilidades financeiras e emocionais. E aí ela entendeu isso, ela não conhecia o Feng Shui. Ela viu a casa dela,
achou aquilo muito estranho e foi procurar a razão disso. E aí ela falou, realmente, eu estava muito abalada financeiramente e isso estava me desestruturando emocionalmente. Ela estava chorando e a casa dela estava refletindo isso. Então, através disso, ela chegou no Feng Shui. Então, a nossa casa, ela se comunica com a gente. É como se fosse um sintoma. A gente, quando tá com algum problema de saúde, por exemplo, a gente tá com algum problema, alguma infecção em algum órgão do nosso corpo, né? Só que como o nosso órgão, o nosso corpo, os órgãos ficam na parte interna do nosso corpo, o nosso corpo ele começa a manifestar sintomas na nossa parte externa. Uma febre, uma alergia, alguma coisa. Só que a febre não é o problema que a gente está sentindo. A febre é um sintoma de que existe alguma coisa errada dentro do nosso corpo. Então ela está dando um sinal. Se a gente ignora essa febre, esse sintoma, né, ignora o sintoma, o problema que a gente não resolve e ele pode ir se agravando e se agravando e se agravando. Pode virar uma infecção, dessa infecção pode virar uma coisa mais generalizada, pode pegar outros órgãos do seu corpo, né? Então, o nosso corpo, ele dá sinais, ele dá sintomas para que a gente perceba que tem alguma coisa de errado, para a gente ir no médico, o médico faz os exames, faz raio-x se for preciso, para descobrir qual que é a razão, né, daquele sintoma e fazer um tratamento. O Feng Shui é a mesma coisa. A nossa casa, ela se comunica com a gente. A gente ter um banheiro numa área ruim, ter uma infiltração, um vazamento, ter um local de longa permanência embaixo de uma viga. Isso aí são os sintomas que a gente vai observando. O que a gente sente, né? A instabilidade financeira, a instabilidade emocional, problema no relacionamento, a insegurança, tudo isso são sintomas que a gente está sentindo. Mas, na verdade, a gente tem que procurar o que na nossa casa está gerando, está intensificando esses problemas para a gente curar, corrigir eles. E isso é o Feng Shui.